Pessoal, vamos falar um pouco sobre imunidades, então. Uma imunidade tributária, ela existe, ela acontece quando a Constituição Federal impede um determinado tributo de ser cobrado. Quando a Constituição Federal impede um tributo de ser cobrado, eu estou diante de uma norma que imuniza aquela situação. Foi o que eu te falei na última aula, quando eu estava expondo para você o que era mais cobrado, o que a gente ia estudar, o que a gente não ia. A Constituição Federal, dentro da lógica do sistema tributário nacional, a primeira coisa que ela se preocupou foi em distribuir competência tributária, que a gente já viu é o poder de criar, o poder de instituir um determinado tributo. Então, ela sai distribuindo essa competência tributária. Depois ela vem com uma pinça e fala, a própria Constituição, mas nessa e nessa situação, eu, Constituição, não vou deixar você cobrar aquele determinado tributo. Isso nada mais é do que uma limitação constitucional ao poder de tributar. Uma limitação constitucional negativa ao poder de tributar. Por que negativa? Porque ela é negativa quando confrontada com os princípios. Os princípios são considerados limitações constitucionais positivas ao poder de tributar. A gente acabou de estudar os principais princípios tributários. Por quê? Para aplicar um princípio, eu preciso ter competência tributária. Então, o princípio é chamado de limitação constitucional positiva ao poder de tributar, porque ele orienta o exercício da tributação. Ele orienta a forma como aquela competência tributária vai ser exercida no caso concreto. Já as imunidades, não. Imunidade, por sua vez, ela vai retirar naquele caso específico que a Constituição narrou a competência tributária naquela situação para o ente federativo que tem essa competência em abstrato. Exemplo que eu sempre dou em sala. Os estados e o Distrito Federal receberam da Constituição competência tributária para que eles possam instituir o ICMS sempre que se realizar o fato gerador desse imposto. Qual seja? Circulação de uma mercadoria, que de acordo com a súmula 166 do STJ tem que ser jurídica. O que é circulação jurídica de mercadoria? Tem que mudar de dono. Ou a prestação de 3 serviços. Transporte intermunicipal, tem que envolver mais de um município. Transporte interestadual, tem que envolver mais de um estado, e serviço de comunicação. Lembrando que esse serviço de comunicação tem que ser oneroso. Por que o serviço de comunicação tem que ser oneroso, Lilian? Porque a Constituição disse que o serviço de comunicação gratuito não pode cobrar. Isso é uma regra imunizadora. Isso é uma regra, então, que naquele caso concreto, olha, se o serviço for de comunicação, como, por exemplo, telecomunicação, como, por exemplo, né, sei lá, TV a cabo e afins, se ele for gratuito, não tem ICMS. Por quê? Porque a Constituição falou que não tem. Isso, como foi a Constituição que falou, isso é uma imunidade. É aquele momento que a Constituição vem com a pinça e retira do ente federativo, que continua tendo competência em abstrato para cobrar o ICMS, no caso dos serviços de comunicação, mas no gratuito não pode. Por quê? Porque a Constituição do alto do meu pedestal diz que não pode. Isso é uma imunidade. Não me confundam, então, imunidade, que é uma limitação constitucional ao poder de tributar, com uma isenção. Por quê? Existe uma semelhança muito grande desses dois institutos. Tanto a imunidade quanto a isenção vão fazer com que você não pague aquele determinado tributo, mas são institutos jurídicos totalmente diferentes. Quer ver? Vamos fazer um paralelo aqui, um contraponto, melhor dizendo, de imunidade versus isenção. Pessoal, a imunidade, como eu já disse, ela é elencada no texto constitucional. A isenção, por sua vez, ela decorre de lei em sentido estrito, de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que todo benefício fiscal, inclusive isenção, tem que ser dado por meio de lei específica. O que é uma lei específica? Que pelo menos regule aquele determinado tributo em questão. Para evitar, por exemplo, uma lei Frankenstein, uma lei que fale de educação e no seu 48º artigo de 188, ela me traz uma isenção de serviço de transporte intramunicipal
de passageiros, que nesse caso se sujeitaria ao ISS. Então, para evitar situações como essa, para evitar que isso aconteça, a lei que concede benefício fiscal, dentre eles a isenção, ela tem que tratar no mínimo daquele tributo, é o que diz o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, exceto o ICMS. O ICMS, exceto o ICMS. Para que benefício fiscal de ICMS seja constitucional, ele tem que ser dado por meio da assinatura de um convênio, nos termos da Lei Complementar 24 de 75. Todo mundo se reúne no CONFAS, no Conselho Nacional de Política Fazendária, e se chegarem num acordo unânime, eles vão então realizar a celebração desse convênio, e aí aquela determinada mercadoria ou serviço estará isento do ICMS. Por que o ICMS precisa de convênio para que essa sua isenção seja concedida, para que o benefício fiscal do ICMS seja concedido? Para evitar guerra fiscal, né? Porque vira um verdadeiro leilão de cada hora um ente da federação dá um benefício fiscal melhor, a federação toda perde, o federalismo fiscal todo perde, porque todo mundo perde a arrecadação, os estados entram em briga, entram em crise, e você pode gerar, inclusive, um colapso do sistema federalista, né? desse nosso sistema federal. E não é esse o objetivo, né? Porque, inclusive, ele é cláusula pétrea. Então, não é o objetivo, está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, imunidade está na Constituição, isenção como regra está na lei, a não ser o ICMS, que é dado por convênio. Imunidade tem natureza jurídica de limitação constitucional ao poder de tributar. Ao passo que isenção tem natureza jurídica, de acordo com o STF, de dispensa legal do pagamento do tributo. É como se isenção fosse um favor legal. A imunidade é uma proibição de incidência da competência tributária. Por isso, ela é uma limitação constitucional negativa ao poder de tributar. Já a isenção seria, nos termos do entendimento do STF, uma dispensa legal do pagamento do tributo. Ou seja, ele é um favor legal que eu estou te fazendo. Eu não sou obrigada a fazer favor para ninguém. Favor eu faço o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E o dia que eu cansar de fazer, eu paro de fazer, porque eu não sou obrigada a fazer favor para você. Essa é a lógica da isenção, tá? Além disso, imunidade, de acordo com o STF, e a gente vai trabalhar isso muito aqui, ela deve, como regra, ser interpretada, a interpretação dela deve ser realizada de forma teleológica, ou seja, qual que foi o fim colimado pelo Constituinte quando ele colocou aquela norma ali de imunidade na Constituição Federal. O que ele quis com isso? Qual que foi o objetivo que ele quis atingir? Qual que foi o objetivo que ele quis alcançar? Então, se a gente precisar estender essa interpretação da imunidade para alcançar esse objetivo, iremos. E o STF fez isso numa série de julgados. Imunidade é um dos assuntos mais interessantes que a gente tem para estudar, porque tem muito julgado do STF a esse respeito. Já a isenção, não. Isenção, o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 111 do CTN, ele fala que isenção tem que ser interpretado de forma literal. Ou seja, eu tenho que usar o método gramatical de interpretação. Gente, se não está escrito na lei algo que me permita ir além daquilo que foi efetivamente colocado na legislação, eu não posso, então, dar uma interpretação extensiva para aquilo para tentar abranger o máximo de situações possível. Não. Eu tenho que interpretar aquilo de forma literal, de forma gramatical, ok? Eu não posso me estender. E isso é tão sério que o CTN fala isso 2 vezes, quando ele se refere à interpretação literal no caso das isenções, porque ele fala o seguinte: as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, que é um modelito PP, né? Moratória, depósito, liminar, tutela, parcelamento e processo administrativo fiscal. E as de exclusão do crédito tem que ser interpretadas de forma literal. Inciso 2, a outorga de isenção tem que ser interpretada de forma literal. Isenção é uma causa de exclusão do crédito. Então, ele falou 2 vezes. É uma causa de exclusão do crédito tributário. Então, o Código Tributário Nacional se preocupou em falar duplamente que uma isenção tem que ser interpretada de forma literal. Por isso que o STJ tem um julgamento muito interessante em que ele não estendeu a isenção do imposto de renda para
aposentadoria e afins, para os surdos de um ouvido só. Por quê? A lei que regula o imposto de renda da pessoa física, 7713 de 88, ela tem lá no seu artigo 6º, inciso 14, um rol de doenças que, se a pessoa for aposentada ou pensionista, ela fica isenta do pagamento do imposto de renda. Se você for lá, está escrito cegueira. Está escrito cegueira. Ô, gente, eu sou advogada, eu sei lá o que é cegueira? Não, eu tenho que ir lá na medicina e perguntar. Então, eu viro lá para a Lu Gazola, né, Luciana Gazola, professora de medicina legal aqui, formamos juntas na faculdade, bem engraçado. E aí a gente foi se reencontrar aqui no Supremo. Ela era insuportável na faculdade, insuportável. Gazola era insuportável, mas eu também era retardada, então tudo bem. Eu tinha 17, ela tinha 27, né? Então, assim, enfim. Eu era uma débil mental e ela insuportável. Hoje eu viro para a Gazola, tiro todas as minhas dúvidas médicas com ela. Então, hoje eu viro para a Gazola e pergunto, Gazola, o que é cegueira? Ela vai me falar. É a redução completa ou parcial da capacidade de visão. Então, isso foi levado para o STJ. E eles falaram assim, STJ, o cego mononuclear de um olho só tem direito à isenção? Ele falou, uai, tem. Porque eu perguntei para a medicina falou que cegueira é cegueira parcial ou total, está escrito cegueira, então o cego de um olho só tem direito, não é só o dos dois. Tem escrito surdez lá? Não tem. Você pode revirar esse artigo 6º, inciso 14, que não está escrito surdez. Os surdos pleitearam a extensão dessa isenção para eles. Aí, daqui de ouvido só, o que o STJ falou? Não posso, desculpa muito, queria muito ter dado. Mas não posso, por quê? Isenção eu tenho que interpretar de forma literal. Enquanto não tiver escrito surdez na lei, eu não posso fazer essa interpretação ampliativa para falar que o surdo de um ouvido só tem direito. O dia que tiver escrito, eu faço a mesma coisa, mas não tem. Então, eu não posso, julgador, dar uma interpretação extensiva visando, na isenção, dar uma interpretação teleológica. Isso, às vezes, gera situações, de fato, eu brinquei, mas gera situações muito tristes, assim, porque, às vezes, você vê pessoas... É claro que não existe um concurso de doença, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem pessoas, às vezes, que têm doenças, assim, seríssimas e absurdamente incapacitantes, que você fala, meu Deus do céu, que doença, né? Nenhuma doença é bonita, mas que doença horrorosa. E aí essa pessoa não tem direito à isenção, mesmo estando também naqueles critérios, né, da aposentadoria e provento, porque essa isenção é para essa faixa, para outras pessoas ainda, o tema tem repercussão geral reconhecida e não julgado, tem que acompanhar. E às vezes essa pessoa não tem direito a essa isenção simplesmente porque no dia que fizeram a lei ninguém pensou nessa doença e não colocou ela lá. E aí, entre muitas aspas, por favor, tá? Uma pessoa que às vezes tem uma doença menos terrível acaba tendo direito. Por quê? Porque está escrito. O julgador não pode estender porque a isenção tem que ser interpretada de forma literal. Tranquilo? Então, só algumas diferenças aí entre esses institutos, né? Que são totalmente diferentes da imunidade para a isenção, muito embora a semelhança deles seja a seguinte, se eu estou imune, se eu estou isento, eu não vou recolher aquele determinado tributo, mas são institutos jurídicos totalmente distintos. Existe uma série de classificação das imunidades. Classificação, gente, vai variar de acordo com o autor que vocês estiverem estudando. Ai, Lilian, qual autor você recomenda para o estudo da OAB e concurso? Para a OAB eu me recomendo, né, no VAD tributário, porque lá, de fato, a maior parte de todos os pontos abordados na questão, o VAD doutrina, né, a OAB da editora Foco, ele já contém, que você ganha no curso aí, praticamente tudo que você precisa para a primeira fase do exame de ordem. Para concursos públicos, qual você recomenda? Depende do concurso que você quer, mas se você quiser um livro bom de tributário, cara, o do Ricardo Alexandre é muito bom. Do Ricardo Alexandre é muito bom. Ele não me deu absolutamente nada para falar isso, não tem nenhum jabá. Só é muito bom mesmo. O livro do Ricardo Alexandre é muito bom. Se você quiser ter uma doutrina para concurso de OAB, indico o do Ricardo Alexandre, tá? E aí, por que eu falei disso? Porque classificação vai variar muito de autor para autor. Então, às vezes, tem autor que vai fazer uma classificação X, às vezes ele vai fazer uma classificação Y, às vezes vai fazer uma classificação H. Aí ele, por quê? Porque cada um quer vender seu livro. Porque cada um quer pegar seu livro e fala assim, olha que sensacional, a banca tal citou meu livro, citou a minha classificação. Então, às vezes, o autor fica inventando Sexo dos Anjos, inventando classificação para vender o livro dele. Classificação é isso. Qual classificação interessa para sua prova aqui, gente? A seguinte classificação. Aquela que é feita entre as chamadas imunidades gerais ou dos impostos versus as imunidades específicas.
Presta atenção aqui para você não sair por aí dizendo que eu disse coisas que eu não disse. Imunidade, gente, em tese, ela pode abranger qualquer tributo. Qualquer tributo. Qualquer tributo! Nós temos hoje imunidades expressas no texto constitucional que abrangem impostos em espécie, como, por exemplo, a imunidade da pequena gleba do ITR, do artigo 153, parágrafo 4º da Constituição. Nós temos a imunidade de contribuições especiais, como a do exportador, do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, que não paga algumas determinadas contribuições, como, por exemplo, as incidentes sobre receita e faturamento, mas paga sobre o lucro, ele paga CSLL, mas não paga PIS e COFINS. Nós temos imunidades expressas na constituição de taxa. Por exemplo, quando você se matricula numa universidade pública, antigamente, como a gente estudou na nossa aula de taxa, tinha a taxa de matrícula. Te dei exemplo, o meu exemplo. Até metade da minha faculdade, a UFMG mandava a taxa de matrícula se eu não pagasse, se eu não fazia matrícula, porque era tributo. Tributo, a gente já estudou, natureza jurídica e natureza, né, do tributo. Uma das características do conceito de tributo é a obrigatoriedade, a compulsoriedade. Depois da súmula vinculante 12, ele perdeu essa taxa de matrícula, perdeu essa característica tributária. Por quê? Porque o artigo 206, inciso 4º da Constituição, imunizou o serviço de educação. Então, por mais que ele seja específico e divisível, não pode haver cobrança de taxa nesse caso. Por quê? Uma imunidade. Então, a gente tem hoje expresso no texto constitucional diversas imunidades específicas, ok? Que já te dei o exemplo de imposto, de taxa, de contribuições especiais. Tem doutrina que fala que existiriam imunidades implícitas, que existe a possibilidade de imunidades que não estão expressas na Constituição serem abordadas e existirem no universo, né, na sistemática tributária, porque seriam imunidades ontológicas decorrentes da própria lógica organizacional daquela determinada sociedade, mas são classificações que não nos interessam nesse momento. A classificação que me interessa, portanto, é a seguinte: eu tenho as chamadas imunidades gerais ou dos impostos e as específicas. As específicas estão espalhadas no texto constitucional. E te dei esses 3 exemplos. Pequena gleba do ITR. Gleba, uma palavra gostosa de falar, né? Gleba, parece a moeba. A pequena gleba do ITR. Te dei o exemplo da súmula vinculante 12 de taxa. E te dei o exemplo do 149, parágrafo 1º da Constituição do exportador. 153, parágrafo 4º. Para quê? Para você ver que existe imunidade de imposto, de taxa e de contribuição especial expressa. Ou seja, eu posso ter imunidade de qualquer tributo, gente. Qualquer tributo pode ter imunidade. Quando eu falo de imunidades gerais, essas imunidades gerais, essas aqui, afastam apenas impostos. Por isso que elas são conhecidas como imunidades gerais ou imunidades dos impostos. Essas aqui, ó, são aquelas do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Essas aqui afastam apenas impostos. Oh, gente, isso pode parecer uma bobeira, mas isso cai tanto, mas isso cai tanto, mas isso cai tanto em prova, mas tanto. Vocês estão estudando para o 32º exame de ordem, né? Se você ainda não tem, na sua área do aluno aqui no curso, eu já devo ter colocado o meu raio-x da OAB, em que eu faço um diagnóstico de todas as provas, de todos os exames de ordem já aplicados pela FGV, desde o 2º exame de ordem até o último exame de ordem, com todas as questões de tributário disponibilizadas para você, com o gabarito de todas as questões e com a análise estatística de todas essas questões, te falando o que você tem que estudar, porque historicamente o que cai mais, né, no exame de ordem e estatisticamente o que cai mais. Então, o material é gratuito. Se você ainda não tem, me procura que eu mando esse material para vocês. Foi um material que eu fiz realmente para tentar ajudar você que está se preparando para a OAB e não tem tempo suficiente disponível, às vezes, para poder ficar se jogando em livro. Então, no direito tributário, eu já te dei o caminho das pedras nesse raio-x da OAB, só você pedir esse material gratuito que você vê lá o que você tem que estudar, o que não tem. A FGV já cobrou até hoje umas 7 ou 8 vezes imunidade na prova.
de todas essas vezes, só uma vez ela cobrou uma imunidade específica. Todas as outras, ela cobrou imunidades gerais ou dos impostos, que são as do artigo 150, inciso 6, e em 6 oportunidades ela cobrou a imunidade ontológica ou recíproca, que é a primeira que a gente vai estudar. Antes da gente passar para o estudo dela, eu só quero que você vá lá na Constituição para você ver o que eu estou falando nesse artigo 150. Ó, artigo 150, inciso 6. É proibido instituir impostos sobre. Gente, pega, de verdade, pega seu marca-texto, grifa essa palavra aí, impostos. Porque nós vimos na aula passada que existem 5 espécies tributárias diferentes. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Se a prova falar para você o seguinte, lá na tela, é proibido instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ela trocou a palavrinha impostos por tributos. É proibido que a União, os Estados, Distrito Federal e municípios instituam tributos uns dos outros. Essa assertiva está certa ou errada? Está errada. Porque tributos são 5. O que a imunidade recíproca impede é a cobrança de impostos. Não pode cobrar impostos. Imposto não pode cobrar. Imposto é uma das 5 espécies tributárias. Então, grifa, tá aí na tela em azul, essa palavrinha impostos que está aí na sua tela, grifa ela com um neon, faz um coração nela, sei lá, desenha um pedaço de carne nela, faz o que você quiser para você destacar ela, faz o que você quiser. O que eu mais gosto de comer na vida, ó, o que eu mais gosto de comer na vida, tá vendo? O que eu mais gosto de fazer na vida é comer. Então, sei lá, eu desenharia uma coxa de frango desse lado desse trem, para você lembrar que isso aqui é importante demais. É imposto. Faz o que você mais gosta de fazer, desenha o que você mais gosta de fazer, faz um coração nesse imposto, faz uma coxa de frango, né? Faz o que for. Eu gosto de carboidrato, de açúcar. Não tem nada melhor que isso na vida, não, gente. Não tem, não. Nossa, acho que melhor do que isso, só o peixe que meu pai faz. O peixe que meu pai faz é um negócio assim... Jesus, fora isso, não tem não. Mas eu posso desenhar um peixe aí. Porque isso aqui afasta impostos. Impostos. Pode parecer uma bobeira, mas isso é extremamente importante, porque a prova sempre troca a palavrinha impostos por tributos. Ou ela fala impostos e taxas, e isso deixa a assertiva errada. Tranquilo? Então, presta atenção. As imunidades gerais, que são as do 156 da Constituição, todas as suas alíneas, A, B, C, D e E, todas elas afastam apenas impostos. Com isso eu estou dizendo que imunidade só afasta imposto, gente? Não! Eu estou dizendo que as imunidades gerais, que são aquelas esculpidas no artigo 156 da Constituição, elas afastam apenas impostos. Tranquilo? Quais são as imunidades que a gente vai estudar em sala? As gerais, e vamos começar pela recíproca, que é a mais cobrada pela FGV. Então, vamos lá. Primeira imunidade. Imunidade recíproca, também conhecida como ontológica ou intergovernamental. Artigo 156A da Constituição Federal. Vamos lá. É proibido que a União, os Estados, DF e os municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Presta atenção aqui, vamos fazer um paralelo com o direito administrativo. Por quê? Porque a OAB está cada vez mais interdisciplinar. Então, olha só, lá no direito administrativo, você tem administração pública direta e você tem a administração pública indireta. A administração pública direta é composta por quem? União, Estado, DF e município. Isso aqui é administração pública direta. Pessoal, a Constituição deixou muito claro. União, Estado, DF e município eles não podem
cobrar impostos uns dos outros. Lília, mas está dizendo apenas impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. De fato, na Constituição está escrito que eles não podem cobrar impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Mas o STF tem um posicionamento de que isso vale para todas as imunidades, tá? Gerais, que a gente vai estudar, as do 156, que não pode ser cobrado nenhum imposto. Nem aqueles diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviço, como, por exemplo, o imposto de renda, como, por exemplo, um ISS, como, por exemplo, um IPVA, como aqueles indiretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviço, como, por exemplo, um IOF, como, por exemplo, um ICMS, como, por exemplo, um IPI. Por quê? Porque a lógica, e aí a importância da interpretação teleológica ao longo do nosso estudo das imunidades, a lógica foi: imunidade eu interpreto de forma teleológica. Com qual objetivo o Constituinte colocou aquilo lá para que eu pudesse efetivamente fazer jus, né, a essa impossibilidade de recolhimento dos impostos? Qual que foi o objetivo? O que ele pensou? Ele tentou, por exemplo, nesse caso da imunidade recíproca, proteger pacto federativo. Porque senão dá briguinha, fica um discutindo com o outro, fica um discutindo com o coleguinha cobrando imposto, isso dá briguinha, isso desestabiliza o pacto federativo, que é cláusula pétrea, né, a gente já falou, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não pode ser abolido nem por emenda, então não é interessante. Então, eles não podem cobrar nenhum imposto um do outro, ainda que seja de forma direta ou indireta, incidente sobre patrimônio, renda e serviço. Por quê? O objetivo foi fazer com que aquelas pessoas narradas no artigo 156, em cada uma das alíneas, tivesse mais dinheiro para investir nas suas finalidades essenciais. Tivesse mais dinheiro sobrando para fazer outra coisa com o dinheiro que não pagar imposto. E em razão disso, então, desse objetivo, o STF entendeu que, ainda que aquele imposto não seja diretamente incidente sobre patrimônio, renda ou serviço, se eu permitisse efetivamente que ele não fizesse jus a essa imunidade, isso indiretamente ia tirar do patrimônio, isso ia tirar da renda dele. Então, por mais que a Constituição diga incidente sobre patrimônio, renda e serviços, o STF entende que nenhum imposto pode ser cobrado. E você tem que prestar atenção com o que está sendo cobrado na questão. A questão quer saber a redação da Constituição ou a questão quer saber o posicionamento do STF? Geralmente, questões que envolvem imunidade, elas querem saber o posicionamento do STF, geralmente, mas você precisa ficar atento ao enunciado da questão. Tranquilo? Então, gente, para a administração pública direta, um não pode cobrar imposto um do outro e pronto, e acabou, e não tem nenhuma ressalva, não. Agora, quando o assunto é administração pública indireta, ela é formada por quem? Ela é formada por autarquias, por fundações públicas, e ela é formada por empresas públicas e por sociedades de economia mista, são chamadas estatais, né? Eu coloquei de cor diferente, de propósito, porque olha só, vamos aproveitar e falar um pouco aqui de direito administrativo. Grosso modo, para que uma autarquia é criada? Lília, ela é criada para a prestação de um serviço público típico de Estado, sim. Grosso modo, para que uma fundação pública é criada? Para atuar como uma longa manos do Estado, para chegar onde o Estado não chega. Então, ela também, de uma certa forma, é como se fosse uma representação do Estado na realização de serviços públicos e de outros campos e ramos de interesse do poder público. Como regra, para que uma empresa pública e uma sociedade de economia mista são criadas? Como regra. Como regra, se você for no artigo 173 da Constituição Federal, no caput desse artigo, o que você vai encontrar? Que elas são criadas como regra para explorar a atividade econômica. Então, olha só. Como regra, autarquias e fundações públicas são criadas para servirem aí como uma longa manos do Estado. Elas prestam serviço público típico de Estado e elas chegam onde o Estado não chega. Estado aqui no sentido mais estrito.
Empresas públicas e sociedades de economia mista, como regra, são criados para explorar a atividade econômica. Então, presta atenção, que isso é importante demais. Autarquias e fundações públicas, dentro da administração pública indireta, têm direito à imunidade recíproca? Sim, elas têm imunidade. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Como regra, presta atenção, como regra, empresas públicas e sociedades de economia mista têm direito à imunidade? Como regra, não. Porque, como regra, elas são criadas para explorar a atividade econômica. Se eu deixo uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, como o Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, gozar desse privilégio de não recolher impostos, gente, elas, quando concorrem na exploração da sua atividade econômica, concorrem com particular. Concorrem, por exemplo, com o Itaú, com o Santander, com o Safra, que são todas pessoas jurídicas de direito privado, que não têm esse benefício. Se eu deixasse, então, essas estatais gozar desse benefício apenas por ser estatais, elas claramente iriam concorrer de forma desleal com o particular. E é isso que se visa evitar. Não por outra razão, eu tenho expresso no artigo 173 da Constituição, parágrafo 2º, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Por quê? Porque, como regra, elas são criadas para exploração de atividade econômica. Eu tiro isso do 173, parágrafo 2º da Constituição, e com o 150, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, presta atenção aqui, vem cá. União, Estado, Distrito Federal e municípios podem cobrar impostos uns dos outros? Não, e é qualquer imposto, ainda que seja indiretamente incidente sobre patrimônio, renda ou serviços. E não interessa o que eles fazem com esse dinheiro, não. Basta ser da administração pública direta. Na administração pública indireta, eu tenho que separar. Autarquia e fundação pública tem direito à extensão da imunidade? Tem, desde que pegue aquele dinheiro e invista nas suas finalidades essenciais. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Pegar o dinheiro e investir nas finalidades essenciais, vocês vão ver aqui, também é um mantra das imunidades. Como regra, empresa pública e sociedade de economia mista tem direito à extensão da imunidade? Como regra, não, porque, como regra, elas são criadas para explorar a atividade econômica. E permitir que elas gozassem dessa imunidade faria com que elas praticassem uma concorrência desleal com o particular. Isso fere livre iniciativa, o que não é permitido. Então, como regra, empresa pública e sociedade de economia mista têm direito à extensão da imunidade? Não, não por quê? Porque, como regra, elas são criadas para explorar a atividade econômica. Mas, Lilian, e se essas estatais, seja uma empresa pública, seja uma sociedade de economia mista, for criada para a exploração de um serviço público? Se eu estiver falando, então, observação importantíssima, se eu estiver falando, então, de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, criada para a exploração de um serviço público, o STF tem uma farta jurisprudência, lembrando que jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas naquele sentido. Ele tem uma farta jurisprudência no sentido de que, nesses casos, há extensão da imunidade. Lá na tela. Se eu estou falando de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, criada para a exploração de um serviço público, o STF tem uma farta jurisprudência de que, nesses casos, eu tenho, sim, a extensão da imunidade. Por quê? Caso, né, um dos principais leading cases aqui, dos Correios. Principal ponto dos Correios. Empresa de Correios e Telégrafos. Os Correios, pessoal, é uma empresa pública, os Correios, empresa pública, mas que explora um serviço público. Como regra, ela seria criada, né, uma empresa pública seria criada para explorar uma atividade econômica, mas não foi o caso. Os Correios, eles foram criados como empresa pública, eles têm uma roupagem de empresa pública,
No entanto, eles exploram a atividade econômica. Eles exploram a atividade econômica? Eles exploram o serviço público. Então, ele só tem roupa de quem explora a atividade econômica, mas a alma dele é muito mais parecida com quem? Com uma autarquia ou com uma fundação pública. E foi exatamente isso que ele pleiteou. Ele falou, olha só, não tem como STF, formalmente, quando você olha para mim, você vê pelos meus atos constitutivos que eu sou uma empresa pública. Não tem como negar, eu não estou negando isso. Mas, materialmente, eu tenho só esse corpinho de empresa pública. Materialmente, eu tenho alma de autarquia. Eu pareço muito mais uma autarquia, uma fundação pública que tem direito à extensão da imunidade exatamente em razão do papel que desempenha. Então, já que eu sou uma empresa pública atípica, eu não fui criada para explorar atividade econômica e mais. Sequer existe aqui possibilidade de concorrência desleal, porque quem mais explora atividade postal na vida, né? Só eu, Correio. Então, você estende a imunidade para mim? Então, gente, o primeiro caso emblemático foi esse, em que o STF reconheceu a imunidade dos Correios. Por quê? Porque o que o Correio faz? Ele tem o serviço de atividade postal, que, inclusive, é prestado em regime de monopólio. Então, se não há a possibilidade de haver essa quebra da concorrência desleal, né, do princípio da livre iniciativa e afins, não tem por que não estender. Só pela forma que ele foi criado como uma empresa pública, tá? Beleza. Mas aí, a jurisprudência do STF, ela passou por uma série de momentos no que diz respeito a esse leading case dos Correios. Então tá, num primeiro momento, ok, você explora atividade postal, o fisco falou, não vou ficar aqui pedindo, né, imposto da atividade postal. Gente, quem manda carta na vida? Você já mandou uma carta na sua vida? Eu nunca mandei uma carta na minha vida. Eu nunca recebi um telegrama. Eu acho que só quem usa telegrama são os ministros do STF, porque de vez em quando a gente vê no Instagram que alguém recebeu um telegrama do ministro tal de parabéns. Meu sonho receber um telegrama do ministro, né? Ou de alguém, me manda um telegrama, gente. Não custa nada. Eu nunca vi um telegrama na vida. Telegrama eu conheço pela música do Zé Cabaleiro, só telegrama. Sabe, eu estava triste, tristinho, só conheço esse telegrama, mais nenhum. Nunca vi um telegrama na vida. Ninguém nunca manda telegrama. Ninguém manda carta. A atividade postal ela foi esvaziada por um negócio chamado tecnologia. Né? Não é feitiçaria, é tecnologia. E nesse momento você revela a sua idade ao lembrar da feiticeira no programa do Luciano Huck falando não é feitiçaria, é tecnologia. Né? Jesus amado. Mas, enfim, a tecnologia ela mudou muito as relações sociais. Muito. Ninguém manda carta, não, gente. Você manda um sinal de fumaça, você manda um telegram, né? Você manda um... Telegrama não, um telegram você manda. Você manda um WhatsApp. Você manda um direct, né? Uma carta ninguém manda mais. Então, os Correios, gente, ele foi tendo a sua principal atividade esvaziada. Em Belo Horizonte, tem uma rede de farmácias chamada Araújo. Você faz tudo no Araújo. Hoje, gente, você faz o que você quiser dentro do Araújo. O que você quiser. Na Araújo, você encontra comida de cachorro, comida de gente, você encontra chocolate, você revela foto, você faz caneca e coloca a foto que você quer na caneca que você quer na Araújo. Na Araújo você compra a Havaiana. Oh, gente, outro dia eu entrei dentro do Araújo e falei assim, só falta vender carne, que a moça falou, tem. Tem, congelada ali, ó, tem carne. E se bobear, tem um stand-up muito bom do Araújo. Se bobear, você acha até remédio no Araújo. Araújo, então, não é franquia, mas ela é uma rede de farmácias aqui em Belo Horizonte. Você tropeça e cai dentro de uma Araújo. Belo Horizonte é assim, você tropeça e cai dentro de uma Araújo. Ou você tropeça e cai dentro de um copo de cerveja em épocas de não pandemia, porque tem muito boteco, né? Então, assim, ou você tropeça e cai dentro de um copo de cerveja num boteco, né? Para poder comer com uma língua que não tem nada melhor do que comida de boteco, né? Não tem nada melhor que uma comida de boteco e uma cerveja gelada. Não há numa cadeira de plástico, não tem. Ou você tropeça e cai dentro de um Araújo. Eu brinco que Correio hoje virou meio que um Araújo. Você faz o que você quiser lá dentro. Gente, hoje dentro do Correio, você faz de tudo. Até mandar carta, né? Até achar remédio no Araújo, você até manda uma carta nos Correios. Porque, assim, você tem banco postal nos Correios, atividade econômica. Você compra telecena nos Correios, você paga conta nos Correios, você faz tudo o que você quiser dentro dos Correios. Se quiser bobear até carne, daqui a pouco o Correio vai estar vendendo. Por que os Correios fizeram isso?
Porque a tecnologia esvaziou a atividade postal, mas a atividade postal continua sendo obrigatória em todo o território nacional. Olha que interessante. Seja ela deficitária ou não. Então, dando lucro ou dando prejuízo, repara, em qualquer biboca que você for na sua vida, vai ter lá a praça, o correio, a igreja e um lugar para pecar. E geralmente fica tudo em círculo, que aí você faz uma volta na cidade só e já foi em tudo quanto é canto. Correio tem. Pode ser que não tenha banco. Porque a atividade privada, ela vai chegar onde tem lucro, gente. Se não der lucro para ela, o que ela vai fazer lá? Nada. Agora, o correio tem que estar lá. Ele tem que existir, dando lucro ou dando prejuízo. E aí surge um segundo momento dessa jurisprudência do correio, que foi, mas e quando os correios estão explorando a atividade econômica? E a atividade econômica que está sendo explorada pelo correio, como, por exemplo, o banco postal. Ô, gente, falar que banco não é atividade econômica, que não é exploração de atividade econômica, é o quê? Você pega R$100 emprestado, aí 2 dias depois você tem que pagar 10 mil? Uai! Isso é atividade econômica demais da conta, né? Demais da conta, do povo mineiro. Ponto é, claro que o banco postal é atividade econômica. Aí o que o fisco fez? Ele falou, uai, é minha deixa, né? Ô, STF, você já disse que eu não posso cobrar impostos das atividades dos Correios, porque o serviço de atividade postal é um serviço essencial, parece muito mais com uma autarquia, parará, ok, concordo. Eu não quero imposto da atividade fim do Correio, não. Quem manda carta? Ninguém. Sabe o que eu quero, STF? Eu quero o imposto dos Correios na atividade econômica. Ô, gente, faz todo sentido, ai. Se você pegar a lógica pela qual uma empresa pública, uma sociedade de economia mista não pode ter efetivamente a extensão da imunidade, eu perdi minha água, achei minha água. Não pode ter extensão da imunidade, é porque explora atividade econômica, uai, banco postal, atividade econômica, inclusive concorre com o particular. Faz todo sentido a tese do fisco, né? Correio contra-argumentou muito bem. Ele falou, rapaz, olha para mim, respeita a minha história. Olha a minha história. Eu sempre explorei atividade econômica? Ou foi um belo dia, algo chamado tecnologia, que colocou minha vida de cabeça para baixo? E hoje ninguém mais manda carta e eu sou obrigado, repito, a manter essas bibocas de correio em tudo quanto é canto? Sendo deficitário ou não? Então, eu, correio, eu não estou negando que eu não estou explorando atividade econômica, não, eu estou, mas foi porque eu precisei. Em algum momento da minha história, foi necessário para mim explorar atividade econômica, por quê? A atividade postal, eu continuo tendo que prestar, ela continua sendo obrigatória. Ô, gente, se o negócio é só deficitário, você vai acumular o quê? Dívida. Então, o que o Correio falou? Eu tive que tirar dinheiro de algum lugar. Por isso que eu passei a desenvolver a atividade econômica. Porque aí eu pego esse dinheiro da atividade econômica que eu tenho no lucro e aplico na minha finalidade essencial. Na minha finalidade essencial. Quando eu aplico, então, na minha finalidade essencial, que eu te falei que é um mantra das imunidades, eu continuo cumprindo o fim que me foi destinado para que eu pudesse, então, cumprir essa atividade postal que é obrigatória, sendo deficitária ou não. E aí, no processo, os Correios conseguiram provar que somente em 4 estados da federação, naquele determinado momento, a atividade postal era superavitária, ou seja, ela dava lucro e não prejuízo. E ele tirava esse dinheiro, então, das atividades econômicas para poder ter de onde tirar para cobrir o buraco, o prejuízo da atividade postal que dava para ele. Isso ficou conhecido no STF como política do subsídio cruzado. Política do subsídio cruzado. Porque eu estou pegando o lucro daqui e enfiando ele todo na minha finalidade essencial. E aí o STF disse que, nesse caso, então, isso vale para os Correios, que os Correios têm direito à extensão da imunidade, mesmo com relação às suas atividades econômicas exploradas em razão da política do subsídio cruzado. Tranquilo? Lembrando que a agência franqueada dos Correios não tem direito à imunidade, tá? É só aquela que é prestada diretamente pelo poder público. Outros casos aí julgados pelo STF. Infraero, que também é uma empresa pública e também presta serviço, né? Essa estrutura aí aeroportuária e afins. Então,
a Infraero, pelas mesmas razões que a gente discutiu no primeiro leading case dos Correios, o STF também entendeu que, muito embora ela se caracterizasse como uma empresa pública, com essa roupagem de empresa pública, ela teria alma de autarquia, razão pela qual ela tem direito à extensão da imunidade. Tá? Outros casos importantes julgados. A CAERD, por exemplo. O que é a CAERD? Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. Tem alguém de Rondônia aí? Companhias de Águas e Esgotos de Rondônia. CAERD, uma sociedade de economia mista. Agora o trem complicou um pouco, né? Qual que é a principal diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? O capital social. Se você perguntar para professor de administrativo, né? Se perguntar para Flávia, para Nubes, vão ficar aqui 3 horas falando na sua cabeça a diferença. Principal diferença, capital social. Empresa pública, capital 100% público. Economia mista, o capital é misturado público com particular. Opa! Será então que quando eu tenho dinheiro do particular no meio, vale essa lógica da extensão da imunidade? O que o STF falou? Se a participação do particular for pequena, se a participação do particular for ínfima, pode. E o que é uma participação do particular pequena e ínfima, Lilian? Tem que ser analisado no caso concreto, tá? Então, para a CAERD, houve essa extensão da imunidade, mesmo sendo uma sociedade de economia mista. Para a CODESA, houve essa extensão. Diversos hospitais, sociedades de economia mista, tiveram esse reconhecimento. Mais recentemente, Casa da Moeda, a Casa da Moeda, o STF entendeu que tem direito à extensão da imunidade. Olha que legal. A OAB tem direito à extensão da imunidade recíproca. Uai, ô Lilian, mas a OAB está na administração pública direta? Não. Ela não é União, não é Estado, não é Distrito Federal, não é município. Ela está na indireta? Não. Ela não é autarquia, ela não é fundação pública e ela não é estatal. Nem empresa pública, nem na sociedade de economia mista. Mas o STF disse que ela é uma instituição sui generis. Eu sempre brinco em sala que quando você está doente, você vai no médico, o médico não sabe o que você tem virose, né? Fala, não, bobo, você é uma virose. Daqui a pouco passa. Vai para casa, que o ciclo do vírus passa e é isso aí. Você tem uma virose. Quando o direito não sabe onde enfiar alguma coisa, ele fala que aquela coisa é sui generis. Então, o sui generis está para o direito, assim como a virose está para a medicina. E aí, o STF não sabia onde enfiar a OAB, falou, a OAB é sui generis e ela tem direito à imunidade recíproca. Então, a OAB não paga impostos. Nem a OAB, nem a Caixa de Assistência aos Advogados. Julgamento mais recente. A Misabel, professora Misabel Derzi, a sustentação oral dela nesse julgamento do STF, na Caixa de Assistência aos Advogados, cara, isso está no YouTube. Procure isso aí. É maravilhosa a sustentação dela. É uma aula de imunidade, de interpretação, de hermenêutica jurídica, de direito constitucional, de direito tributário. Aquela mulher é maravilhosa demais. Gente, aquela mulher... Eu quero ser Isabel quando eu crescer, só isso. Né? Já tá começando a pintar o cabelo de louro, que é para ver se um dia eu chego lá. Porque ela é muito maravilhosa, sério. Ela é muito maravilhosa. E eu tive a honra, né, de trabalhar no escritório dela, do Sacha, por muito tempo. E foi uma grande oportunidade de pegar muita bagagem mesmo. E aí, nessa sustentação oral da Isabel, vocês aprendem muito sobre imunidade. Quem tiver curiosidade, que tiver, né, despertando um tiquinho de amor pelo direito tributário, dá uma olhada lá. Tanto a OAB quanto a Caixa de Assistência aos Advogados têm direito à extensão da imunidade recíproca, porque o STF entendeu que eles são instituições sui generis, razão pela qual eles deveriam, sim, gozar dessa extensão da imunidade. Mas olha que interessante, para o direito administrativo, eles estão dentro da administração pública para fins da parte ruim? A OAB tem que licitar quando ela vai comprar alguma coisa? Não. A OAB ela tem que fazer concurso público para o provimento dos seus cargos? Não. Então, ela está no melhor dos dois mundos, né? Ela está no melhor mundo do direito tributário, em que ela não paga imposto, e ela está no melhor mundo do direito administrativo, que ela não tem aqueles ônus lá do direito administrativo para a administração pública, tá? Então, esses são alguns casos que foram julgados com relação a essa imunidade recíproca. O que é importante demais aqui? RE 601, 720 do Rio de Janeiro, julgado na sistemática de repercussão geral. O que o STF entendeu aqui? Que imóveis da União cedidos a terceiros que exploram
atividade econômica se sujeitam ao IPTU. Isso aqui é importante demais. Eu tenho trauma desse RS 601-720 do Rio de Janeiro, por isso que eu decoro o número dele. Ele foi julgado junto com o outro. Esse aqui é o caso Barra Fork, ele foi julgado junto com o caso da Petrobras, ambos com repercussão geral reconhecida. O que aconteceu? A Infraero tem direito à extensão da imunidade recíproca, certo? Certo. A Infraero, enquanto o terreno for dela, a Infraero, e ela estiver usando para os trenzinhos dela, a Infraero paga imposto? Não. Jurisprudência do STF. Só que nesse caso, o que a Infraero fez? A Infraero pegou o imóvel dela, que em última análise é da União, né? E cedeu para um terceiro. Cedeu para um terceiro que explora atividade econômica. Cedeu para a Barra Fork, uma concessionária de veículos de luxo dentro do aeroporto. E aí o seguinte, o município do Rio de Janeiro ficou puto. Falou, eu quero IPTU. Por quê? O objetivo, eu comecei a aula de imunidade recíproca falando para você o seguinte, que o objetivo da imunidade recíproca era a proteção do Pacto Federativo, para impedir que um ente federativo ficasse de briguinha com o outro e, por conta disso, ficasse cobrando imposto um do outro como ferramenta e arma política para não desestabilizar o Pacto Federativo. Então, enquanto eu estiver protegendo o Pacto Federativo, que é o objetivo dessa imunidade existir, tudo bem, está tudo certo. Agora, o que o município fez, e a tese muito bem construída? Falou, olha, em última instância aqui, quem está se beneficiando dessa imunidade é o terceiro que explora atividade econômica. E, ó, se for para atividade econômica, a gente já viu que, como regra, nem estatal não tem direito à extensão da imunidade, quanto mais um terceiro, né? Porque, olha só, esse terceiro, ele vai alugar aquele imóvel vai alugar, vai ser, né, ter a cessão onerosa daquele imóvel. Esse imóvel, por ser de alguém que está imune, não vai pagar IPTU, então esse terceiro não paga IPTU. Como ele não paga IPTU, ele não repassa o valor desse IPTU no custo final. E o IPTU, disse o STF, é um custo operacional da empresa. Por isso que eu te falei que lá no início da nossa aula, quando a gente estava falando de princípios ainda, eu te falei que existe aquela discussão, né, na doutrina sobre os tributos diretos ou indiretos, porque no fim tudo é repassado no preço final, né? Esse embate da doutrina. Tá. Então, o IPTU é um custo operacional. Quando eu deixo um terceiro que explora a atividade econômica, então, ficar livre desse IPTU só porque ele pegou esse imóvel de alguém que tem imunidade, e aí não há o repasse, portanto, desse custo para ele está tendo uma concorrência desleal com todos os outros coleguinhas dele. Isso não é justo, eu quero meu IPTU. Porque, nesse caso, você está beneficiando, STF, um terceiro que explora a atividade econômica, e não o Pacto Federativo. A STF falou, é mesmo, você tem razão. E ele fez isso tanto no caso Barra Fork, que é esse RS 601-720 do Rio de Janeiro, como no caso da Petrobras. Ele julgou os dois juntos com repercussão geral reconhecida, pode cair na sua prova. Por que isso aqui é importante demais? Porque isso aqui mudou totalmente o entendimento do STF, porque antes o STF sempre aplicou por analogia a súmula 724, que foi convertida em súmula vinculante 52, que muito embora não trata de imunidade recíproca, trata de imunidade das entidades, que a gente ainda vai trabalhar, ele sempre aplicou por analogia essa súmula para imunidade recíproca, que fala o seguinte, permanece imune do IPTU o imóvel alugado a um terceiro, desde que o valor dos aluguéis seja investido nas finalidades essenciais daquela instituição. E isso sempre foi aplicado como lógica para recíproca, até que em 2017 essa sistemática foi alterada. Lilian, como que fica um imóvel da União cedido a um terceiro que explora um serviço público? Estamos nos matando na advocacia e no STF para que o STF seja coerente e fale, estamos torcendo, dedos cruzados, para que ele fale que essa tese, fixada em tese de repercussão geral, não se aplique quando for serviço, porque senão ele vai pegar a jurisprudência dele toda e rasgar. O próprio Fux fez um distinguish maravilhoso na reclamatória, se não me engano, 37017, de relatoria do ministro Fux, em que ele fala, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é você cobrar IPTU do terceiro, porque aí nesse caso vai ser o particular que vai pagar, não vai ser o ente, né, imune, claro. Uma coisa é você cobrar o IPTU do terceiro quando ele está explorando atividade econômica. Ok, concordo. É o que a gente decidiu no RS 601-720. Outra coisa é você querer cobrar o IPTU de um terceiro quando o imóvel da União está cedido para um terceiro que está prestando serviço público. A gente tem, para ser coerente, seguir a lógica do serviço público. Aí veio o Toffoli, revogou, deu uma decisão contrária a essa, perdão,
a essa que o Fux deu, e tá todo esse imbróglio, toda essa bagunça. O que vai cair na sua prova? Na sua prova pode cair tanto a redação da súmula 724 e súmula vinculante 52, que é a mesma coisa. Redação das duas é praticamente a mesma. Lília, essa súmula tá valendo? Tá. Essa súmula pode ser cobrada na minha prova? Pode. Essa súmula cai muito pra caramba. E pode ser cobrado esse entendimento do STF com relação a imóveis da União cedidos a terceiros que exploram atividade econômica. Se for imóvel da União cedido a terceiro que explora atividade econômica, a incidência do IPTU, STF reconheceu isso com repercussão geral desde 2017. Tranquilo?